Muito bem, seja todos muito bem-vindos à aula de número 20 aqui no canal do Dr. Fórmula. Aliás, já vamos lá, se você não está inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, faz um comentário e vamos juntos surfar nessa aula de número 20, que está muito bacana. Eu sou o Dr. Fórmula Donizete Campos, sou farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, prescrição personalizada. Agora também estou inserido em um curso de farmacologia na nutrição. Bom, também sou pesquisador e educador em neurociência aplicada à saúde, ao comportamento humano e à formação de hábitos. E isso é muito forte, isso importa muito quando o assunto é saúde. E na aula 20, vamos falar de dor, prazer e também de comportamento. Como o cérebro cria caminhos automáticos para fugir da dor e buscar o prazer, né? O prazer é muito gostoso, é a dopamina rápida, mas isso tem consequência. Isso não sustenta nada, nem na espiritualidade, nem na saúde, nem no trabalho. Bom, antes da gente começar a aula então de hoje, eu quero que você volte comigo alguns minutos naquilo que nós construímos na aula 19. Porque talvez agora você esteja começando a perceber. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque já comecei forte. Começando a perceber que comportamento humano não é apenas uma questão de escolha momentânea, né? É uma construção neurológica, emocional, comportamental e também extremamente profunda. Aliás, entre o estímulo e a resposta, tem uma palavrinha chamada escolha. Pegou essa forma? Então, na aula passada, nós entendemos que identidade ela é construída através da repetição. Nós entendemos também que o cérebro cria versões automáticas de quem a pessoa acredita ser. E talvez uma das frases mais fortes da aula 19 tenha sido essa aqui. Sempre no início das aulas, eu costumo deixar uma imagem forte. E pega essa fórmula aqui. Você não vive apenas aquilo que faz. Você vive aquilo que o cérebro acredita que você é. Pegou essa fórmula? Então, o seu cérebro está acreditando quem você é. Mas agora surge uma pergunta também extremamente importante. O que faz o cérebro repetir determinados comportamentos, mesmo quando eles destroem a vida da pessoa? Mesmo sendo algo ruim, está destruindo a vida das pessoas, as pessoas ainda continuam fazendo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer conforto, ele gasta energia, ele não armazena energia. Talvez hoje também você esteja entendendo uma das forças mais poderosas do comportamento humano. O cérebro, ele busca prazer e evita a dor. Certo? Qual que é mais fácil? Comer um brigadeiro desse tamanho ou ficar sem comer esse brigadeiro para poder perder alguns quilinhos e entrar naquela blusa ou naquela camisa? Isso é extremamente importante. Porque muitas vezes a pessoa ela acha que está tomando decisões conscientes, mas não percebe que grande parte das escolhas está sendo conduzida silenciosamente por mecanismos emocionais automáticos. Então aqui entra a importância da percepção. Qual que é a percepção que você tem de você? Você consegue falar de você mesmo ou mesma? É mais fácil falar do outro, correto? Então, o cérebro humano ele foi criado para sobrevivência. E sobrevivência significa evitar ameaça, evitar também desconforto, buscar recompensa e buscar também segurança. Veja bem, nós temos uma empresa que ela está desde 1977 no mercado e nós somos a terceira geração de família. E nós estamos tentando mudar algumas questões lá já faz algum tempo. Já faz algum tempo. E a gente está aplicando o método FDC, o HH, Hora de Honra, mas exige aí um tempo, já faz o que, uns 6 meses que a gente está trabalhando, exige um tempo para poder mudar esse hábito. E o cérebro atual, ele continua funcionando biologicamente como milhares de anos. Entende? Então, milhares de anos atrás, na verdade, mas vivendo em um ambiente completamente diferente. E nesse slide 2, eu quero que você pense comigo. Quantas vezes uma pessoa come
Não porque está com fome, mas porque está emocionalmente cansado. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Aliás, pega essa fórmula aqui. Um cérebro cansado, ele pede açúcar rápido. Ele quer açúcar. E açúcar inflama. E a inflamação te leva a ficar doente. Então, quantas vezes alguém pega o celular, não porque precisa, mas porque quer fugir da ansiedade? Quantas vezes você pegou seu celular para fugir da ansiedade? Quantas vezes alguém procrastina, não porque não sabe o que fazer, mas porque quer evitar desconforto emocional? Quantas vezes, você escreve aqui para mim, você procrastinou algo que você quis evitar esse desconforto emocional? Talvez hoje você também esteja entendendo algo muito profundo. Muitas vezes o comportamento ele não está sendo ali guiado por propósito, ele está sendo guiado por fuga emocional. Quando nós falamos de trabalho árduo, espiritualidade, saúde, trabalho árduo, nós estamos falando de trabalho com objetivo, com propósito. É diferente de um trabalho duro. A gente sempre coloca isso para entender as diferenças. Grande parte das pessoas ela não está buscando prazer verdadeiro, ela está tentando anestesiar desconforto interno. É isso que acontece. Ela está querendo ali silenciar aquele desconforto interno. E aqui no slide 3, eu quero também trazer algo extremamente forte, porque é importante isso. Então eu quero trazer para você por que o cérebro aprende rapidamente caminhos de alívio. Como, por exemplo, comida. Eu sempre falo que comida e cartão de crédito você não pode alcançar, você fica longe, porque você está sempre consumindo. Então, comida, distração, compras, celular, o próprio celular, validação externa. Tem pessoas que precisam ser validadas o tempo todo. Prazer rápido, a tal da dopamina rápida que eu sempre falo. Tudo isso gera pequenas explosões exatamente dela, da dopamina. Então você tem uma oferta de produção de dopamina muito grande. E a dopamina, ela reforça o quê? Comportamento. E aqui também entra a neuroplasticidade. O que é, afinal, a neuroplasticidade que eu venho falando nos vídeos? É a capacidade do cérebro de se reorganizar conforme repetição e experiência. Isso fortalece o circuito neural. E os gânglios da base, eles automatizam a repetição. Então, os gânglios, aqui já é neurociência, tá? Os gânglios da base automatizam essa repetição. Percebe como tudo começa a se conectar? Então, o cérebro, ele aprende desta maneira. E isso alivia, e aí repete novamente. Se aliviou, vai repetindo. Se aliviou, ele vai repetindo. E quanto mais isso se repete, mais automático o comportamento fica. Então, se você pode construir algo bom através dessas fórmulas, por que não trabalhar a repetição? Então, existe uma diferença enorme entre prazer, ter prazer, e construir. Prazer imediato normalmente exige, sabe o quê? Esforço. Prazer imediato exige esforço. O método DFDC HH hora de honra e o também DFDC no emagrecimento funciona por isso. Então a construção, ela exige, sabe o que, gente? Permanência. Prazer rápido entrega sensação momentânea. O brigadeiro, ele vai entregar uma sensação momentânea, mas não é duradouro. A construção, ela entrega transformação de longo prazo. Então, se você resiste àquele brigadeiro, daqui, por exemplo, dentro do método, 8 dias, você vai estar entrando naquela blusinha que você sempre quis entrar, que você não entra mais. Talvez aqui um dos maiores conflitos da sociedade moderna. As pessoas elas foram treinadas para velocidade, mas crescimento exige profundidade. Foram 17 anos da minha vida para eu romper o platô de potencial latente e começar ali a construir prosperidade. Talvez por isso tanta gente começa animada e aí abandona processo no meio, porque o cérebro moderno perdeu tolerância ao desconforto. Você já percebeu que hoje as pessoas não gostam nem de conversar mais? E quando vai falar no WhatsApp é sim, não, porque só isso. Então o crescimento exige suportar desconforto temporário sem abandonar a direção. Então você precisa suportar aquilo, o processo, para você crescer, senão você não cresce. E está na direção. Então, essa é uma das 8 formas para o crescimento, que é a permanência. Porque muita gente começa, mas poucas permanecem quando o desconforto aparece.
Pegou a forma? Muita gente começa, mas poucas permanecem quando o desconforto aparece. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Tenho certeza que já aconteceu com você. Tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui assistindo está acontecendo nesse momento. Desculpa. Quem vive apenas buscando prazer, pega essa. Imediato, perde capacidade de sustentar a construção de longo prazo. Porque ela vive no abandono e recomeço, abandono e recomeço. Começa, para, começa, para, começa, para. Pedra que muito rola não cria raiz. Pedra que muito rola não cria raiz. Agora, olha como isso aparece na vida real. Pega essa fórmula aqui. A pessoa, ela quer emagrecer, certo? Nós estamos agora numa campanha de trazer pessoas para emagrecer. Mas o cérebro dela quer, sabe o quê? Conforto imediato. Ela quer pizza, quer carboidrato simples, quer brigadeiro, quer beijinho, enfim. Quer crescer financeiramente, mas o cérebro quer recompensa rápida. Quer dinheiro, quer passar por essa crise que estamos vivendo, mas não quer enfrentar a crise. Quer construir disciplina, mas o cérebro quer, sabe o quê? Distração. Então, se você não focar ali, se você não tiver totalmente focado, você vai distrair e vai perder tudo aquilo que você quer construir. Quer foco, mas o cérebro quer prazer instantâneo. Ele quer coisas ali instantâneas. Ele não quer esforço. Percebe como existe uma disputa silenciosa acontecendo dentro da mente humana? E o que está acontecendo na sua mente agora? Escreve aqui para mim, escreve para o Dr. Fórmula. O que está acontecendo na sua mente agora? Talvez hoje você também esteja entendendo essas coisas aí todas, tá? Que o problema não é apenas falta de força de vontade. Existe até tem força de vontade. Existe uma guerra entre o sistema límbico, que é do conforto, e o córtex pré-frontal, que é o do planejamento, que é o racional. O sistema límbico, ele busca prazer imediato e alívio emocional. É ali que vive a maioria das pessoas. Agora, quem está dominando você aí? Escreve aqui. O córtex pré-frontal ou o límbico? O córtex pré-frontal, ele busca direção, direção com construção, planejamento, ok? É isso que ele busca. E quando o cérebro está emocionalmente cansado, o impulso ganha força. A reação, sabe quando a pessoa é reativa? Isso ganha força. Ah, tá, mas você está falando isso, então você é perfeito. Claro que não. Claro que não. A gente tem as nossas quebras aqui, mas a gente procura estar controlado. Agora, deixa eu aprofundar uma coisa extremamente importante. Dor não é apenas sofrimento. Pegou a forma? Dor não é apenas sofrimento. Dor também pode ser crescimento. Aliás, eu acho que a pessoa, eu acho não, tenho certeza, o crescimento está pautado na dor. O problema é que muita gente aprendeu a fugir de qualquer desconforto. Quer dinheiro, quer emagrecer, quer ir na academia, mas não quer treinar, não quer privar o carboidrato, enfim. Foge do processo, foge do confronto, foge ali de disciplina, foge de silêncio e foge da responsabilidade. Culpa todo mundo, justifica a todo momento, entendeu? Não assume aquilo, então precisa assumir. E aos poucos o cérebro então, ele começa a acreditar que evitar desconforto é prioridade absoluta. Lembra? O cérebro ele não armazena energia. Gastou energia, esquece. Tá? Então isso destrói construção silenciosa. Porque toda transformação, gente, exige desconforto temporário. Não tem como o seu apartamento aí que você precisa reformar ficar lindo, maravilhoso, se você não quebrar tudo e começar tudo de novo. Você vai passar por um processo de reconstrução. Então toda construção exige esforço repetido, certo? Tem que ter esforço repetido. Então toda identidade forte passa por processo invisível. Você não vê o que você está construindo, ele é totalmente invisível. Então, essa é uma das 8 formas para o crescimento. Execução. Então, a execução que vai entrar agora, porque o crescimento ele não acontece apenas pensando no discurso, na narrativa. O crescimento ele acontece executando mesmo quando não existe vontade. Pegou? Por isso que é importante seguir o método. Por isso que o método FDC, o 6 em 8 no emagrecimento, o método FDC HH Hora de Honra, ele funciona. Por quê? Porque está tudo descrito o que você tem que fazer. E aqui no slide número 7, eu quero falar que Jesus ele falava muito sobre perseverança. Então você seja perseverante. E Paulo também, dentro da narrativa bíblica, falava sobre corrida e também resistência. E tem mais. Davi, ele enfrentava desertos
antes de viver o propósito. Olha como isso é profundo. Até espiritualmente existe compreensão de que crescimento exige atravessar desconforto, atravessar o deserto, sem abandonar a direção. Eu sempre falo que o deserto fala mais sobre a água do que o próprio oceano. Pegou a fórmula? Então talvez hoje muita gente esteja emocionalmente cansada, porque foi treinada a buscar alívio e não construção. Isso é simples? Claro que não é simples. Se fosse assim, o mundo seria perfeito. Mas isso é possível sim quando bem treinado e quando bem repetido. Isso é extremamente forte. Porque o cérebro moderno ele está viciado em rapidez emocional. O cérebro moderno ele está viciado em rapidez emocional. Agora, o que é isso, afinal? Resposta rápida, um prazer rápido, uma distração rápida, uma validação rápida, tá? Por quê? Porque que existe, entre outras coisas, como ego, orgulho, vaidade, por aí vai, mas a gente vê em outras aulas. E lentamente vai perdendo também tolerância para processos longos. Então vai perdendo, vai cansando e acaba desistindo. E nesse slide agora, o 8, eu quero dizer que quando eu cheguei em São Paulo, em 1982, no mês de junho, daqui a pouco nós estamos no mês de junho, com 15 anos, ninguém enxergava os bastidores. Ninguém enxergava. As pessoas, elas enxergam, na verdade, resultado, mas não enxergam a repetição. Não enxerga lá os dias que eu fiquei sem alimento, os dias que eu não tinha roupa para colocar, para vestir, não enxerga o cansaço, não enxerga os dias difíceis, não enxerga a disciplina invisível, não enxergam a constância, a repetição disciplinada ao longo do tempo. Mas vão te criticar. Agora, vão te criticar, vão te julgar, mas quando acontece isso, elas estão entrando numa ilação. Uma ilação é aquilo que a pessoa fala sem te conhecer, sem conhecer os fatos. Mas é exatamente aqui em que a identidade ela é construída. Talvez hoje muita gente queira viver crescimento sem aceitar o desconforto necessário para crescer. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que eu vou entrar aqui, que é um pouco fora dessa aula. O que você vive hoje, você merece? Faz essa pergunta para você. Vê essa percepção. Só que também, gente, não existe construção sem esforço repetido. Tem que ter esforço repetido, não tem jeito. Se você quer se construir, tem que ter esforço repetido. Então, não existe também transformação sem permanecer. E não existe direção sem disciplina. Você precisa estar disciplinado no que você faz. Eu, por exemplo, tenho uma rotina. Eu acordo lá 4h30, 5 horas da manhã para ler. Vou ler. Primeiro eu faço a minha oração. Vou ler, depois eu vou treinar, tá? Nos dias de treino. Então, quem foge de qualquer desconforto acaba fugindo também, sabe o que, gente? Do próprio crescimento. Então, você precisa assumir o desconforto, precisa segurar ali as rédeas. Eu sou dono, eu vou construir meu destino. Então, eu sou responsável por aquilo que eu faço, não vou culpar ninguém. E deixa eu abrir um parênteses aqui importante novamente. Se essa aula, isso é muito importante, estiver fazendo sentido para você, compartilha com alguém. Isso é muito importante. É importante para você, é importante para mim, é importante para quem você vai compartilhar. Porque talvez exista alguém perto aí de você, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, seu primo, enfim, não importa, aprisionado em padrões de fuga emocional. Afinal, são os padrões que você constrói que definem quem você vai ser. E sem perceber que o cérebro, normalmente, ela não percebe que o cérebro ele pode aprender novos caminhos. Ela acha que é sempre assim, nasci assim, eu vou ser assim, não vou mudar. Claro que você pode mudar. É só entender todo esse conceito. E aproveita também para se inscrever no meu canal do Doutor Fórmula, porque toda segunda-feira, às 20h18, nós estaremos aqui, aprofundando essa construção dentro do Arquiton. E nós vamos estar aqui atrás no chat para responder suas perguntas, falar com você e tudo mais. Então deixa aqui seus comentários. Hoje, qual a dor você mais tenta evitar? Qual que é a dor? O fracasso? A rejeição do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, da sua namorada? Ansiedade para construir, para ter algo, a solidão, uma solidão interna. Às vezes você está no meio de um monte de gente, mas você está em solidão. Responsabilidade, mudança. Escreve para mim aqui, porque talvez a sua resposta também ajuda, sabe quem, gente? Outras pessoas. Porque as pessoas às vezes sentem aquilo, mas não escreve, às vezes tem vergonha, né? Por algum motivo ela não escreve. E aqui no slide 10, eu quero dizer como tudo isso
se conecta no DFDC, que é a determinação, que é o início. Foco, que direciona. Disciplina, que sustenta. E crescimento vai consolidar tudo isso, que é o DFDC. Mas tudo isso também exige capacidade de suportar desconforto, sem abandonar, sabe quem? A direção. Eu sempre falo, não importa a bagunça que você está agora, o que importa é a direção para onde você quer ir e como você vai construir para chegar onde você quer chegar. Talvez aqui também você esteja entendendo outra das 8 fórmulas para o crescimento, que é a constância. É o que a gente vai falar agora, sobre constância. Porque o cérebro, ele muda através da repetição organizada. E aqui entra o HH, hora de honra. O que é isso? A gente sempre pega 8 horas, seria 8 horas de trabalho, por exemplo. O que você vai construir em 1 hora? E na próxima hora? E na próxima? E aqui a gente coloca 55 minutos, como se fosse um método Pomodoro. 55 minutos de foco e 5 de ajuste de rota. Isso não é apenas produtividade, isso é treino cerebral. Isso é um treino cerebral. Isso é ensinar o cérebro a permanecer em construção, mesmo quando o impulso quer fugir. É isso. É manter o cérebro em construção. Agora, veja esse slide 11. Stephen Covey, ele falava sobre alinhamento. O Stephen Covey, ele é autor do livro dos 7 principais hábitos de pessoas altamente eficazes. E o Ryan Holiday, ele fala sobre resistência ao ego, que é também autor do livro O Ego é Seu Inimigo. Churchill falava sobre permanecer firme durante a dificuldade. Churchill foi um grande líder que esse mundo já viu. E Napoleão Hill falava também sobre decisão firme. Isso é muito importante, ter referência desses grandes nomes que nos deixaram muita coisa que sempre foi vista e vai ser visto sempre. Então, e hoje a neurociência também ela mostra que o cérebro ele fortalece exatamente aquilo que é repetido emocionalmente. E isso é extremamente profundo. Isso é muito profundo. Porque talvez hoje você também esteja entendendo que não está apenas lutando contra hábitos ruins, você está lutando contra circuitos neurais, circuitos de fuga emocional. Você está construindo, que foram construídos durante anos, e você está tentando construir circuitos novos. Lembra, para ter a conexão, precisa ter a sinapse, ok? Como se você precisa ter a resposta. Mas aquilo que foi aprendido também pode ser reorganizado através da neuroplasticidade. E isso é Arquiton. O Arquiton ele é o guarda-chuva de tudo que a gente está construindo aqui. Agora, pega essa fórmula aqui que já estamos caminhando para o final da aula. Você não cresce evitando desconforto, você cresce aprendendo a permanecer em construção mesmo durante ele. Certo? Então você não evita o desconforto, você cresce mesmo permanecendo nele. E nesse slide 12, que eu quero falar para você, que na aula 21 nós vamos aprofundar algo extremamente poderoso. Como o cérebro transforma repetição em automatismo. Automatismo, na verdade. Tá? Como ele vira automático? Por que tantas pessoas vivem no piloto automático? E como reconstruir consciência antes que o automático destrua a direção? Como construir a consciência? Na minha palestra das 4 fórmulas eficazes para você construir a sua identidade, a gente fala sobre isso. Então você vai entender também como nasce o piloto automático emocional e como o cérebro economiza energia criando padrões e como ele recupera a consciência sobre o comportamento. Tudo isso a gente vê, a gente vê nas palestras e também aqui na aula 21, que nós vamos falar sobre isso. Então, isso é um assunto da próxima aula, na próxima segunda-feira, às 20h18, né? Onde nós vamos falar sobre essa questão aí. Agora, gente, estamos finalizando. Salve essa aula, compartilha com alguém, você me ajuda, você ajuda alguém, você ajuda você. Se inscreve no canal aqui do Dr. Forma, participa com a gente dessa construção. Vamos lembrar que nosso canal a gente fala de saúde também, tá? Que tem fórmulas para ir para déficit cognitivo, memória, foco, para emagrecer, para libido e tudo mais. E o Arquiton, DFDC, HH, né? Nós temos o Arquiton, temos o DFDC, temos o HH. Então nós falamos de espiritualidade,
saúde, trabalho árduo com alta consistência para que você seja autoconsistente com o tempo. Então você é o arquiteto do seu próprio destino. Eu sou o Dr. Fórmula Donizete Campos e ela, ó, esquece isso. E essa foi a aula 20 aqui de 35 aulas que a gente preparou para poder mostrar essas questões de comportamento e como o cérebro pode ser, sim, reorganizado através da neuroplasticidade e assim você poder viver uma vida melhor, poder sair daquelas coisas ruins que você quer mudar, entender a percepção, entender tudo que está acontecendo ao teu redor, ao seu redor, entender também que a gratidão é muito importante, que a servidão vai te trazer muito mais do que quando você quando você quer para você, quando você quer buscar. Então, servir, ajudar, compartilhar, como essa aula, por exemplo, você vai ter muito mais coisas de volta, como ao contrário disso. Perfeito? Como você querer buscar e não entender o que você tem, o que você vive, antes de buscar e servir não só as pessoas, servir também o seu trabalho, né? Servir o seu trabalho, construir ali o que você faz para que você possa impactar outras pessoas. Pegou a fórmula? Então, eu te espero na aula 21. Beijo, fui, até a próxima aula.